Olá, pessoal. Meu nome é Regis Vieira, sou médico de família e comunidade, mestre em ensino na saúde pela UF e doutorando em saúde baseada em evidências e preceptor desses dois rapazes que estão com a gente aqui hoje na residência de medicina de família e comunidade do Albert Einstein. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Ives, por gentileza. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Ives, eu sou futuro médico de família, R2 aqui no Albert Einstein. Já trabalhei, já tive atuação, né, na atenção primária antes de entrar na residência, lá em Paraisópolis, e hoje eu estou no Jardim Mitsutani, onde o Regis é meu preceptor da residência e lá onde estou fazendo minha formação. Tiago, por favor. Eu sou o Tiago. Antes de fazer medicina, eu fiz fisioterapia, eu sou fisioterapeuta. Fiquei 1 ano trabalhando no programa Mais Médicos, né, que foi o momento em que eu decidi que eu queria fazer medicina de família. Hoje eu sou residente do 2º ano junto com o Ives, lá no Mitsutani, e a gente tem a oportunidade de estar discutindo com essas pessoas tão legais e hoje a gente vai conversar um pouquinho aí com vocês. E fala também do seu preceptor, senão ele vai puxar minha orelha. Fala do Turma aí. Vai não, deixa ele. O Turma tá quietinho lá na casa dele hoje, descansando. O preceptor do Tiago é o Dr. Ricardo Turma, grande amigo também. Vamos lá. Na verdade, pessoal, por que a gente pensou nesse pequeno vídeo, nessa pequena transmissão? Para a gente conversar um pouquinho sobre a atualização de asma na APS, na Atenção Primária à Saúde, o que a gente pode fazer. E aí, sem muita delonga, né, sem muita enrolação, eu vou direto ao ponto. Vamos lá, Iris, vamos trazer para os colegas o que tem de atualização. Então, Regis, olha só. A gente usa o GINA muito para nortear nosso cuidado com a asma. E aí o GINA trouxe uma discussão, uma mudança na discussão que havia sido feita há 50 anos, né, para a nossa prática atual. E são algumas mudanças bem importantes que a gente tem que se atentar, principalmente para o manejo da asma leve. E aí foi uma mudança de paradigma. A gente não só usar, como a gente usava antigamente, o SABA para resgate isolado, e a gente usa ele com um corticoide inalatório, e o LABA, que é aquele beta-2 agonista de longa duração, entrou para todos os steps, né? Desde o step 1 até os steps mais altos, que antes ele estava reservado ali para os steps 3, 4 e 5. Entendi. Então, peraí. Deixa eu só contextualizar e passo a bola para o Tiago. Você está me dizendo que a grande mudança foi usar o corticoide inalatório associado ao beta-2 desde qualquer step, né? Desde o 1, desde o mesmo paciente que tenha uma crise eventualmente, né? Você vai usar o beta-2 de curta, e você disse até que tem o de longa junto com o corticoide inalatório desde o início. Então, eu começo perguntando o seguinte, Tiago, por que esse corticoide agora vai entrar mesmo naquele paciente que antigamente a gente usava só o salbutamol para tirar ele da crise, ele tinha uma crise ou outra na vida, e agora vai ter o corticoide junto? Esse é um primeiro ponto. Essa é uma discussão muito interessante, porque não é uma discussão de agora, né? Essa discussão do corticoide inalatório desde o início vem de muito tempo. Ela só surgiu agora nas recomendações, mas para a gente entender isso, a gente precisa se voltar um pouquinho para a fisiopatologia da asma. A asma ela é uma doença inflamatória, né, que cursa com hiperreatividade brônquica, com aumento de secreção, e isso a longo prazo traz remodelamento pulmonar, né? Então a gente tem uma doença que é inflamatória e tratar a asma apenas sob o ponto de vista de sintoma broncodilatando talvez não faça tanto sentido quando a gente pensa em fisiopatologia, porque a gente não está agindo na base do problema, que é uma inflamação. Então, quando se usava só o SABA, a gente sabe que tinha alguns riscos. Quais riscos? A gente tinha um downregulation de receptores betas, a gente tinha uma redução da broncoproteção, a gente tinha hiperresponsividade de rebote, redução da resposta broncodilatadora, às vezes tinha um aumento da resposta alérgica também. E aí, quando você entra com um corticoide inalatório de uso contínuo, você está fazendo o quê? Vamos bloquear esse processo inflamatório, que é o que traz o remodelamento. Então, partindo desse entendimento de que é uma doença inflamatória e que a inflamação eu consigo agir com corticoide inalatório e não apenas corticoide sistêmico, como a gente usa na crise, a gente consegue impedir esse remodelamento. E isso acontece já nos estágios mais leves de doença. Aquele indivíduo que tem sintoma uma vez por semana, que tem pouco sintoma, ele às vezes só usava o SABA, porque o que incomodava ele era só a falta de ar naquele momento. Usava o SABA,
que é um broncodilatador de curta, que ia resolver o problema dele, resolveu o sintoma, mas o problema continuava, que era o processo inflamatório. Por isso que entrar com esse corticoide inalatório é a grande diferença. É a grande diferença justamente no sentido de a gente ter agora uma recomendação formal de você tratar a origem do problema, que é o processo inflamatório de via. Isso tem evidência? De onde que isso está sustentado? Por quê? Beleza, fisiopatologia faz sentido, né? Você Sim. levanta hipóteses a partir da fisiopatologia. Ótimo. Ninguém discute que a asma é um processo inflamatório, ninguém discute isso. Agora, provou o conceito de que usar corticoide diminui desfecho, ou seja, diminui mortalidade, por exemplo? Sim, a gente tem 2 estudos grandes, até recentes, que trazem isso, né? Que são 2 estudos chamados Sigma, o Sigma 1 e o Sigma 2. Esses estudos, eles buscaram observar se a budesonida com formoterol de resgate seria superior ao SABA. E se essa budesonida com formoterol não era inferior, talvez, a você usar a budesonida de forma contínua. E o que eles observaram de desfecho? Eles queriam ver de desfecho primário a taxa anual e o tempo que demorava até a exacerbação. Basicamente, esses estudos mostraram o seguinte: quando você usa um corticoide inalatório com um beta-2 agonista de longa, você aumenta o intervalo entre as crises e você diminui o tempo de crise. Então, isso tem um impacto muito grande também em mortalidade, porque esses pacientes com asma leve, eles se tornavam adultos com asma mais frequentes. A gente tinha desses pacientes com asma leve que não tratavam com corticoide, cerca de 16% deles evoluindo com asma fatal. Então, você ter esses 2 estudos, que foram estudos robustos, estudos que trabalharam com populações na casa de quase 9.000 pessoas, mostrando que você tem impacto em sintoma e em tempo entre as crises, mostra pra gente o quão importante é esse corticoide inalatório. Entendi. Só que aí, vamos lá. O colega que está nos ouvindo está entendendo que é para usar o corticoide inalatório associado ao beta-2 desde o início, mesmo em quadros leves. Mas tem uma questão aí que está me angustiando e eu gostaria de perguntar isso para o Ives. É o seguinte: vocês citaram que os estudos, sobretudo o Sigma, levam em consideração o LABA, beta-2 de longa, né? Ele usou beta-2 de longa associado a corticoide, mesmo nesses casos de resgate. Só que tem uma questão: a maioria esgotadora dos LABAs demoram a agir. Como é que eles entraram isso em resgate? Esse é um ponto. Qual é esse beta-2 de longa que pode ser usado no resgate e por quê? Esse é um ponto, Ives, porque acho que ficou um pouco aberto isso. Responde para a gente, por gentileza. Não, e são dúvidas bem pertinentes, Regis, porque é o seguinte, né? Você vai pensar, pô, se o beta-2 é de longa, né, e o cara lá tá tendo um broncoespasmo, né? Como que isso vai resolver o broncoespasmo dele ali na hora, né? Será que não vai demorar para agir e tudo mais? E o que esse estudo Sigma fez, né? Ele usou o Symbicort, que é o formoterol com budesonida. E por que desse formoterol? O formoterol, entre os LABAs, é o único que tem ação rápida. E aí, a absorção dele e a ação dele agem em poucos minutos, entendeu? Apesar de ser um LABA de longa duração e manter aquele bronco dilatado, né, por um maior tempo, ele consegue agir de modo rápido. É diferente de você pegar um salmeterol, um outro LABA, que vai demorar mais para fazer ação. Então, isso é importante a gente ressaltar, porque se a gente vai usar esse beta-2 agonistas de longa duração no resgate, tem que ser só o formoterol, não pode ser um outro LABA, não. Teria que ser ele. E aí, quando a gente pensa na prática médica, né, principalmente a gente que está lá no SUS, né, e às vezes não tem tanto fácil acesso a esse tipo de medicação, o que a gente pode fazer no local, né? Como o Thiago disse, a importância do uso do corticoide inalatório para essas crises, né, e evitar todo esse remodelamento, principalmente nos casos de asma leve, tem que ser resolvido, né? E o GINA, inclusive, ele extrapola o budesonida para o beclometasona, né, que é um dos corticoides que a gente tem lá disponível na rede do SUS. Isso que eu ia te perguntar, isso que é o seguinte: uma coisa é o formoterol com budesonida, alguns lugares aí do Brasil conseguem pelo alto custo, enfim, mas não é todo lugar do Brasil, né?
Então, vamos para o ponto mais prático. Nós três estamos trabalhando no SUS, né? O que dá para usar aí na maioria dos lugares? O que dá para adaptar esse protocolo do GINA para a realidade? O que ele orienta? E aí a gente tem que fazer uma adaptação para um tratamento que eles chamam de terceira linha, porque a primeira linha seria o budesonida formoterol, né? Por exemplo, o Symbicort, que ele não é nem em pó, né? Que é o que a gente encontra aqui no alto custo, que é um pozinho. Lá eles usaram a bombinha mesmo de budesonida formoterol, tratamento de primeira linha. Tratamento de segunda linha poderia ser esse budesonida formoterol em pó, que é o Alenia, que algumas regiões conseguem retirar no alto custo. Mas se você não tem acesso, né, a essas medicações, o que você faz na crise? E aí você tem que usar o corticoide inalatório, e o disponível no SUS é o beclomethasona, e aí teria que usar o SABA mesmo, né, que é o beta-agonista de curta duração. Mas aí seria um tratamento já de terceira linha, mas é o tratamento que a gente tem disponível em algumas regiões. Então, na verdade, o cara que estiver em crise, o que ele ia ter que fazer? Ele ia ter que carregar 2 bombinhas. Ia ter que carregar uma bombinha de beclomethasona e uma bombinha, né, do salbutamol, um aerolim. E aí ele ia ter que fazer puff de um e puff da outra medicação para resolver a crise dele, entendeu? E aí seria um mecanismo que a gente tem que adaptar para a realidade, né? A gente tem que ser pragmático aqui, mas isso vai mudar o desfecho dele, principalmente o desfecho nos casos de asma leve, né? Que é o que o Thiago trouxe aí. Então, estava morrendo muito mais gente, né, na idade adulta, né, aqueles casos de asma leve, né, estava exacerbando muito mais, e a gente fazer isso e mudar esse conceito na nossa prática médica vai interferir nesses desfechos de modo positivo também. Então vamos lá, pessoal. Eu entendi, ficou claro para todo mundo o uso do LABA, a importância do formoterol como LABA preferencial desse resgate e dele também para depois da continuação. Mas tem uma coisa, e o do corticoide sempre. Vamos mostrar para o pessoal como é que a gente pode fazer isso do ponto de vista mais prático. Ives, tem como você compartilhar e explicar um pouquinho? Então, quando o paciente está na crise, isso na crise de asma leve, né, a gente vai usar aquelas opções que a gente comentou. Então, se o corticoide for budesonida com apresentação com formoterol, que é igual ao Alenia, né, a gente vai usar corticoide em dose baixa, né, que é o de 200 microgramas, e o formoterol na dose máxima até 72 microgramas para tirar esse paciente da crise. Isso lembrando que são crises para quem? O Gina fez o estudo para adultos e pessoas acima de 12 anos de idade. Então, se a apresentação for de 6 microgramas de formoterol, né, aí a gente faria no máximo 12 puffs, né, para tirar da crise. Tá? Se for a apresentação de 12 microgramas, aí a dose máxima seria 6 puffs. E na realidade do SUS lá, com a beclomethasona e o SABA mesmo, o velho de guerra? E aí, para cada crise que ele tiver, né, a gente tem que lembrar de usar o beclomethasona na dose baixa de corticoide. Então, a apresentação que a gente tem lá de 200 microgramas seria um puff do beclomethasona para cada 4 a 8 puffs do aerolim, né, do salbutamol. Isso aí, na crise, né? Na crise, isso. Lembrando que na crise a gente vai usar os dois. Perfeito, perfeito. Vamos fazer um fechamento, então, porque o que você disse é perfeito em qual sentido? Você tem eficácia, ou seja, provou o conceito pelo ensaio clínico que funciona no mundo ideal. Você tem efetividade, está provado no mundo real que a intervenção com corticoide associada ao beta-2 funciona, né? Agora, você tocou no ponto primordial para a decisão baseada em evidência. Existe eficiência? Qual é o custo? Ou seja, no momento nosso, na nossa atuação, usar beclomethasona com beta-2 de curta é altamente eficiente do ponto de vista de custo. Então, vai ser a melhor decisão, ele vai virar a nossa primeira escolha. Concorda comigo? Então, o que o colega tem que sair daqui hoje com o nosso resumo? Usar corticoide desde o início, é isso que vocês trouxeram e claramente é o que vai modificar desfecho para ele. E na hora de associar o beta-2, se ele tiver o formoterol com budesonida, padrão. Mas se não tiver, adequa. Só não deixa esse paciente sem corticoide. Não é verdade? Então, queria agradecer vocês. Pessoal, fiquem atentos. Cenas dos próximos capítulos. A gente vai gravar como é que trata esse paciente subindo os steps. Beleza? E com o olho no mundo real. Sempre. Grande abraço.